A batalha entre os deuses e os humanos tem se mostrado como um dos eventos mais absurdos da história, e os humanos têm nos impressionado com a sua imensa força, com alguns mostrando por que são tão poderosos, derrotando deuses com um poder imenso. Mas se a gente fosse comparar todos os humanos que apareceram até o momento e ranqueá-los do mais fraco ao mais forte, quem venceria? Fala galera, eu sou o Trojan, apresentador desse querido canal. O nível de poder de Shumatsu só aumenta a cada luta que passa, e só vai crescer ainda mais com os humanos realmente mostrando que podem lutar no mesmo nível e até mesmo vencer os deuses. Mas vocês também podem vencer os deuses com uma coisa bem simples. Sabe o que é essa coisa? O seu like, sua inscrição e o sininho das notificações ativados. Com essa simples ação, você pode derrotar qualquer um e ainda me ajudar a atingir a meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Comenta aí também qual é o seu humano favorito, mas antes, vale a menção de que eles serão ranqueados com base em seus feitos e realizações, de acordo com a minha opinião e numa possível batalha de 1 contra 1. Então, como eu disse anteriormente, essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar. Sem mais delongas, simbora! Com o 10º lugar temos Jack, o Estripador. Ele é representante da humanidade na 4ª rodada e foi um infame assassino da Grã-Bretanha no século XIX, atuando na cidade de Londres. Como um assassino, ele prefere vencer através de estratégias e ataques furtivos ao invés de pura força bruta. Em sua luta com Hércules, ele demonstrou que estava disposto a sacrificar tudo para vencê-lo. Ele consegue bolar planos extremamente complexos para lutar com Hércules e compensar a sua falta de força física. Sua velocidade é absurda, podendo escapar do deus da fortitude sem muitas dificuldades, se movendo em velocidades sobre-humanas. Ele se mostrou extremamente resistente, podendo acompanhar o deus da fortitude em uma batalha e continuar lutando, mesmo recebendo vários ferimentos. Mesmo ao ter seu ombro deslocado, ele o colocou no lugar sem muita dificuldade e sem sentir qualquer dor. Outra prova da sua incrível resistência foi quando ele simplesmente, para recuperar uma arma, se jogou de um prédio e atravessou um portão, e a viga de ferro desse portão atravessou o seu corpo. E de acordo com Hermes, ele fez tudo isso de caso pensado, para que nenhuma das vigas de aço atravessasse qualquer órgão vital para ele. O cara é muito inteligente. Ele demonstrou um imenso conhecimento no uso de armas, podendo usar facas, fios de piano, uma tesoura gigantesca, um guarda-chuva e várias outras coisas. Sua Volund são suas luvas, e elas permitem a ele transformar tudo aquilo que ele toque em um armamento divino, sendo capaz de ferir os deuses até mesmo com uma pedra, se bem utilizada. Com isso, ele usou uma parte do relógio Big Bang para ferir Hércules gravemente, fazendo o deus da fortitude perder um de seus braços. Ele também possui seu olho da alma, que permite a ele enxergar as emoções das pessoas através de cores, e com isso, ele pode prever os movimentos de seus oponentes e predizer o que eles irão fazer. Ele é extremamente inteligente e ágil, mas foi levado ao limite e só não foi derrotado pois Hércules lhe permitiu a vitória, tendo a oportunidade de vencê-lo, mas deixando Jack vencer. Fazendo assim, ele ocupar o nosso 10º lugar. Em 9º lugar temos Sasaki Kojiro, o maior perdedor da humanidade. Ele foi representante da humanidade na 3ª rodada do Ragnarok e enfrentou o deus dos mares, Poseidon. Ele é um mestre espadachim, tendo um talento sobrenatural, onde ele usou e abusou de tal talento para lutar com Poseidon, sendo capaz de dividir seu tridente em dois. Ele tem uma velocidade absurda, podendo acompanhar as imagens posteriores deixadas por Poseidon. Com sua habilidade secreta, chamada de Senju Musou, ele pode prever cenários futuros com base no momento atual, onde ele simplesmente vive centenas de milhares de situações em um único instante, podendo ser capaz de aprender e treinar durante suas lutas, sendo capaz de se adaptar a quase qualquer situação, desde que tenha chances para tal. Sua Volund lhe permite dividir sua espada em duas quando quebrada, e ele pode executar técnicas como Tsubomegaeshi, onde basicamente ele faz um corte e logo após inverte o ângulo desse corte e manda mais 2 cortes na horizontal, simulando 3 cortes simultâneos. Com sua habilidade na esgrima, ele derrotou Poseidon, porém, Poseidon estava subestimando suas habilidades e por isso baixou a guarda, fazendo Sasaki tirar proveito disso e vencê-lo, ocupando assim o nosso 9º lugar, já que ele não derrotaria o deus dos mares naturalmente. Com o 8º lugar temos Simuraya. Simuraya é o representante da humanidade na 11ª rodada do Ragnarok, enfrentando Loki, o deus da trapaça. Ele é afirmado como o franco-atirador mais forte de toda a raça humana e ele faz jus ao título. Ele foi o atirador que mudou o rumo da guerra de inverno da Finlândia contra os soviéticos, tendo um número confirmado de mais de 440 abates. Ele luta com Loki e, cara, os danos que ele recebe na batalha foram impostos por ele próprio. Aquilo não foi uma luta, mas sim um massacre. Ele conseguiu em instantes ver através das estratégias de Loki e entender rapidamente como funcionava o poder de clonagem do seu inimigo, mesmo que o próprio deus da trapaça tenha omitido grande parte do funcionamento da técnica. Ele lidou com dezenas de clones de
Hércules e Thor, e mesmo que eles fossem significativamente mais fracos que os originais, Raya ainda assim deu conta deles rapidamente e sem muito esforço. Mesmo a última estratégia usada por Loki foi rapidamente descoberta por Raya, que demonstrou um conhecimento de campo muito acima do seu adversário. Sua Volund é o seu rifle. Ela lhe concede uma habilidade extremamente roubada, chamada de contrato com o ceifador, onde usando sua mira 100% precisa, ele consegue detectar seu oponente e sacrificar órgãos não tão necessários para sua sobrevivência, como seus rins ou fígado. Fazendo isso, ele pode criar balas que perfuram deuses ou uma enxurrada delas que derrubaram até mesmo um clone de Thor que tinha um poder muito reforçado. Ele também demonstrou uma resistência à dor absurda, onde mesmo perdendo seu rim, fígado, baço e alguns outros órgãos, ele não demonstrou dor uma única vez. Entre suas técnicas, a mais poderosa sem sombra de dúvidas é o Wukong Vasara, ou Ressurreição dos Céus. Essa é a técnica mais poderosa de Raya, com ele conseguindo ultrapassar a defesa de Loki, superando até mesmo sua velocidade de ataque, coisa que é bem impressionante. Apesar da sua incrível força e seu poder monstruoso, Raya só venceu Loki com tanta facilidade devido ao próprio deus da trapaça lhe conceder a vantagem de campo, e se não fosse isso, Raya provavelmente perderia ou teria muito mais dificuldades para vencer, e dessa forma ocupa o nosso 8º lugar. Com o 7º lugar temos Lu Bu, o guerreiro mais poderoso da China, representando a humanidade na primeira rodada, lutando contra Thor. Lu Bu dispensa comentários quando se trata da sua imensa força bruta, sendo aclamado como o guerreiro mais forte da humanidade. Ele tem uma força física avassaladora, onde durante seus tempos de glória se deixou ser capturado por puro tédio, pois não tinha ninguém capaz de lutar com ele. Ele levou sua força num nível tão absurdo que, usando sua alabarda, a Devoradora de Céus, como o próprio nome já diz, ele treinou sua força física a um ponto em que simplesmente foi capaz de partir o céu ao meio com um único golpe. Ele enfrentou o deus do trovão Thor, aclamado como o mais poderoso dos deuses nórdicos. Ele é forte o suficiente para destruir as luvas de Thor, ditas como indestrutíveis, chegando a um ponto em que ele feriu Thor de forma significativa. A força dele é tamanha que ele conseguiu despertar o poder oculto do Mjolnir de Thor, e mesmo assim, ele aguentou ter uma luta razoavelmente equilibrada, demonstrando uma tolerância à dor em níveis sobre-humanos, tendo perdido seus braços e quebrando suas pernas. Mesmo assim, ele continuou lutando e demonstrou uma força de vontade inacreditável, quando conseguiu evitar boa parte dos ataques de Thor e contra-atacar com a mesma força. Sua Volund é a sua alabarda, que concede a ele o poder de romper qualquer defesa. Eu o deixei nessa posição porque dentre todos os deuses mostrados, Thor saiu praticamente sem danos, o que contribuiu para que o Lu Bu ocupasse o nosso 7º lugar. Em 6º lugar temos Leônidas, o rei de Esparta. Leônidas é o representante da humanidade na 9ª rodada do Ragnarok, lutando contra Apolo, o deus do sol. Leônidas é considerado o mais forte dos guerreiros espartanos, liderando 300 soldados na guerra de Termópila e ainda conseguindo repelir o exército inimigo. Ele possui uma força física imensa, e isso foi demonstrado pela primeira vez no início da 9ª rodada, quando Leônidas foi capaz de golpear o chão com seu escudo com tanta força que abriu um grande buraco e cobriu a arena com uma grande nuvem de poeira. Quando Leônidas mudou para a forma de martelo, seu ataque, Falange Nêmesis, foi capaz de causar uma grande onda de choque que devastou e quebrou o chão do palco. Durante o clímax da 9ª rodada, a Falange Lambda de Leônidas foi tão poderosa que causou uma enorme onda de choque e foi capaz de parar a flecha de Argyrotoxos de Apolo, embora o deus do sol ainda tenha conseguido perfurar o escudo e abrir um grande buraco em seu abdômen. Sua velocidade de reação é tão insana que ele conseguiu se esquivar das flechas de Apolo, que foram ditas se moverem na velocidade da luz. Claro, de acordo com Zeus, não é porque ele conseguia vê-las, mas sim porque ele treinou tanto que seus instintos lhe diziam de onde elas viriam, o que é igualmente absurdo. Sua resistência também é monstruosa, com ele conseguindo tancar várias flechas que perfuraram e queimaram seus órgãos internos, e mesmo assim, ele não demonstrou sinais significativos de dor. A Volund é Aspis, um escudo com uma variedade de técnicas bem grande. Esse escudo pode ser usado como porrete, pode criar lâminas e ser atirado por correntes, e pode se transformar em um poderoso martelo, dando origem à técnica mais poderosa de Leônidas, Phalanx Lambda, que se consiste em uma poderosa investida que, apesar de simples, tem um poder aterrador, que é a verdadeira essência de Esparta, a força capaz de superar limites. Essa técnica é tão poderosa que neutralizou o Argyrotoxos, a mais poderosa das técnicas de Apolo. Mesmo com um poder absurdo, eu não vejo Leônidas vencendo os próximos colocados, e dessa forma ele ocupa o nosso 6º lugar. E com o 5º lugar temos Riley Tamemon, o maior lutador de sumô de todos os tempos, usuário dos músculos mais fortes da humanidade e também representante na 5ª rodada do Ragnarok, lutando com Shiva, o deus da destruição. Ele é considerado o maior lutador de sumô de todos os tempos, sendo aclamado como uma verdadeira
verdadeira lenda. Ele lutou contra Shiva e, diferente da maioria dos participantes, ele adentrou no campo de batalha solando completamente o seu inimigo. Ele tem os 100 selos como sua principal habilidade, pois tem músculos tão poderosos que nem ele mesmo conseguia controlar. Ao ter controle sobre esses músculos, ele ganhou uma força assustadora, onde com 2 golpes consecutivos, ele conseguiu atordoar Shiva sem nenhuma dificuldade, limpando o chão com o Deus da Destruição. Usando sua Volund, ele demonstrou o poder de controlar seus músculos à vontade, podendo até mesmo mudar a composição deles e deixá-los maiores, mais resistentes e até mesmo menores e mais leves, facilitando sua movimentação. Ele demonstrou uma técnica de palma extremamente poderosa chamada de Atagaraço, onde ele concentra toda a sua força na palma da sua mão e usa um golpe potente, capaz de criar uma onda de choque que destruiu 3 braços de Shiva. Ele forçou Shiva a um limite nunca antes visto, onde Shiva teve que usar sua arma secreta, Tandava Karma, para vencê-lo, e mesmo assim, Raiden Tamemon demonstrou uma resistência absurda, recebendo várias queimaduras em seu corpo e até mesmo perdendo um dos seus braços. Ele pode não ter vencido sua luta, mas demonstrou ser capaz de levar o Deus da Destruição a um nível de exaustão extremo, ocupando assim o nosso 5º lugar. Com o 4º lugar temos Okita Soji, a criança demônio. Ele é o representante da humanidade na 10ª rodada do Ragnarok, lutando contra Susanoo no Mikoto, o Deus da Espada. Ele é o capitão da 1ª divisão do Shisengumi, considerado como o espadachim mais demoníaco da humanidade, também sendo aclamado como o mais poderoso espadachim do período Bakumatsu. Por ter falecido muito jovem, Okita nunca conseguiu realmente extrair todo o seu potencial e por isso teve sérios arrependimentos. Mesmo sendo acometido por uma séria tuberculose, ele nunca deixou de treinar. Ele deu um embate de respeito a Susanoo, surpreendendo o Deus da Espada. A sua habilidade principal se chama Oniko, ou criança demoníaca. Essa habilidade se consiste em que toda vez que Soji atinge o ápice de sua excitação, seu coração começa a bombear sangue 3 vezes mais rápido que o normal. Isso permite que ele desperte as células musculares do seu corpo, permitindo que ele vá além dos limites humanos. Um efeito colateral dessa habilidade é que ele adquire olhos vermelhos. Por ser acometido por doenças desde novo, ele nunca pôde explorar o verdadeiro potencial dessa habilidade. Porém, após reviver num corpo saudável, ele conseguiu usar todo o poder que ela lhe concede. Ele também adquire uma segunda personalidade, que ao se unir a ele, torna Okita ainda mais poderoso. Fazendo isso, ele ganha um aumento de poder tão bizarro que foi capaz de superar Susanoo. Okita é provavelmente o humano mais rápido do Ragnarok, isso porque ele possui uma velocidade insana, conseguindo se locomover de forma tão rápida que deixa imagens residuais enquanto se move. Ele ainda pode usar essa velocidade com uma habilidade que o torna indetectável, ocultando suas intenções. Até mesmo Susanoo foi pego desprevenido por tal habilidade. Após usar todo o potencial do Oniko, ele se move numa velocidade tão insana que simplesmente transcende o divino, conseguindo executar de 3 a 16 técnicas de espada por segundo, conseguindo sobrecarregar Susanoo. Sua força é tão absurda que ele foi capaz de destruir a arma divina de Susanoo, a Ame no Murakumo. Ele também conseguiu em instantes copiar o princípio da técnica Ame no Magashi de Susanoo, que é incrível. Além de ser um espadachim extremamente habilidoso, ele conseguiu transcender seus próprios limites contra Susanoo, forçando o próprio Deus da Espada a evoluir no meio da batalha e ultrapassá-lo. E mesmo quando Susanoo superou, Okita simplesmente evoluiu de novo e venceu o Deus numa batalha de resistência. Seu Volund é a sua espada e ela lhe concede o poder de ir além do seu auge. Basicamente, ela concentra todo o potencial de Okita, seja em passado, presente ou futuro, e o deixa mais forte do que poderia ter se tornado. Sua técnica mais poderosa é o Tensho Sandazuki, ou estocada do voo celestial. Ela usa o mesmo princípio por trás do Ama no Magashi de Susanoo, onde Okita ataca seu alvo com 3 estocadas letais, que usando o vácuo gerado, destrói o interior do seu oponente, sendo uma técnica de longo alcance. Apesar de ter vencido Susanoo, o próprio Deus da Espada admite que só sucumbiu porque não aguentou o poder do Musouken, o apogeu dos espadachins, e acabou sucumbindo. E se não tivesse acontecido, Okita certamente seria derrotado, fazendo ele ocupar o nosso 4º lugar. Abrindo nosso pódio, com o 3º e honrado lugar, temos Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Ele é o representante da humanidade na 7ª rodada do Ragnarok, lutando contra Hades, o deus do submundo. Qin Shi Huang é extremamente forte e poderoso, sendo provavelmente o imperador mais poderoso da história da humanidade, pois foi capaz de derrotar o deus demônio Chi-Yo, arremessar Ares com apenas uma mão sem nenhum esforço e lutar em pé de igualdade com o rei do submundo, Hades, perfurando sua pele divina com extrema facilidade. A resistência é o que deve ser admirado em Qin Shi Huang, pois ele nasceu com a sinestesia do toque de espelho, onde basicamente, quando via uma pessoa com algum problema ou lesão,
lesão, ele recebia essa lesão, onde o mesmo acontecia com sentimentos, em que ele sofria uma dor insuportável a cada vez que causa danos no oponente, e mesmo assim, ele recebe o dano como se não fosse nada, e por isso, luta com os olhos vendados. Porém, sem sua venda, ele consegue ver pontos estelares, que são os pontos de ki do oponente, sendo esses seus pontos fracos, e assim ele pode visá-los. Ele também conseguiu se manter contra Chiyu por 6 dias inteiros, e ao derrotá-lo, ele não demonstrou sinais aparentes de cansaço. Qin Shi Huang pode criar balas de ar, capazes de enfraquecer os ataques dos seus oponentes e destruir suas defesas, visando pontos específicos em seus corpos. Ele é habilidoso o suficiente para mirar essas balas de ar, mesmo enquanto se esquive e ataca o inimigo, exigindo uma enorme quantidade de precisão e exatidão. Por serem feitas de ar, essas balas são praticamente invisíveis, o que as torna muito difíceis de desviar ou bloquear, e mesmo depois de acertar o alvo, eles não perceberão até sentirem seus efeitos de enfraquecimento. Ele é um mestre em artes marciais, tendo sua arte marcial definitiva com 5 formas baseadas nas armas mais poderosas da sua época. A forma de armadura, onde ele absorve o impacto do golpe do seu oponente e devolve contra o seu conjurador. Com a forma de lança, ele basicamente usa suas mãos para esmagar tudo aquilo que ele toca com seus dedos, sendo forte o suficiente para rasgar os tecidos da pele de Hades. Forma de besta, onde ele usa uma bala de ar praticamente invisível que anula o ataque do oponente ou enfraquece os ataques do mesmo, onde até mesmo ataques insta-kill perdem força com esse movimento. Seguindo, temos a forma de alabarda, que é um poderoso chute capaz de repelir o oponente para longe, sendo capaz de jogar Hades numa distância considerável. Com a forma de espada, ele basicamente usa um ataque massivo de longo alcance que causa um gigantesco estrago que contém todo o seu poder. Ao juntar as formas de armadura e espada, ele criou um ataque forte o suficiente para derrotar Hades, onde ele absorveu o impacto dos ataques de Hades e colocou tudo em sua espada, usando um ataque massivo capaz de derrotar o rei do submundo, ocupando assim o nosso terceiro lugar. Com o segundo honrado lugar, temos Nikola Tesla, o homem mais inteligente da humanidade. Ele é representante da humanidade na 8ª rodada do Ragnarok, lutando contra Beelzebub, o senhor das moscas. Ele é mundialmente conhecido como o cientista mais louco da humanidade, sendo chamado de feiticeiro da humanidade e de filho da luz. Tesla demonstrou ser um dos guerreiros mais poderosos da humanidade, isso por causa do seu QI extremamente elevado, que o permitiu criar estratégias táticas em batalha e colocar grande pressão em Beelzebub. Ele é extremamente resistente, se demonstrando forte o suficiente para aguentar vários golpes de Beelzebub sem a mínima dificuldade, onde sua armadura se mostrou capaz de suportar grande parte dos danos em combate só com algumas rachaduras. E mesmo no final do combate, ao sacrificar um de seus braços para encurralar o seu oponente, ele não demonstrou sinais significativos de dor. Sua Volund é o super autômata, ela lhe concede o poder de manipular a eletricidade das mais diversas formas, podendo acompanhar os poderosos ataques de Beelzebub, onde sua armadura mostrou uma variedade imensa de habilidades, com ele criando uma prisão de eletricidade com a zona de Gematria ou prisão dos deuses. Essa zona, através da armadura, solta partículas chamadas de partículas Super Tesla, e quando atinge um certo número dessas partículas, além da própria gaiola, é gerado um sistema antigravidade, com Tesla conseguindo flutuar e deixar seus golpes ainda mais rápidos. Ele ainda pode disparar feixes de energia, manipular a própria energia da forma que quiser, voar, e usando a gravidade diminuída, ele se move numa velocidade tão rápida que deixa imagens residuais. Entre suas habilidades, a mais apelativa delas provavelmente é o teletransporte Tesla, onde criando várias áreas com alta concentração de partículas Super Tesla, ele pode se teletransportar, porém, só pode se mover entre essas áreas e só pode se teletransportar até 3 vezes, o que apesar de ser uma habilidade limitada, ainda assim é roubadíssima, visto que a maior parte dos oponentes não consegue reagir a algo tão instantâneo quanto um teletransporte. Dessa forma, fazendo assim Nikola Tesla ocupar o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar, temos Adão, o pai da humanidade e representante da humanidade na segunda rodada do Ragnarok, lutando contra Zeus, o deus dos deuses. Adão é outro que é apelação pura. Ele tem uma adaptabilidade incrível, já que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso pode copiar todos os movimentos dos seres vivos sem dificuldades. Ele tem os olhos do Senhor, que dão a ele o poder de analisar todos os movimentos dos seres vivos e copiá-los, com ele podendo até mesmo mudar a estrutura celular do próprio corpo, como mostrado quando ele copiou o poder da serpente, criando garras. Ele também possui o reflexo divino, que permite a ele reagir de forma instantânea e contra-atacar qualquer golpe lançado contra ele, antes mesmo que o inimigo possa reagir. Ele praticamente solou Zeus no começo do combate, demonstrando uma superioridade absurda contra o deus dos deuses. Podemos dizer que ele tem uma velocidade infinita, porque ele simplesmente contra-atacou
realizou um ataque que parou o próprio tempo, com Zeus tendo que bolar uma estratégia para vencê-lo, mesmo depois de ter ficado cego e ser desvivido. Adão permaneceu trocando socos com Zeus, com o próprio admitindo ao cair de joelhos que se fosse uma batalha de resistência, Adão o teria vencido. É simplesmente um fato indiscutível que o poder de Adão vai além da lógica, sendo que o poder da sua Volund nem foi revelado, porque ele já podia lutar com Zeus sem o mínimo esforço, forçando Zeus a ficar de joelhos e ocupando assim o nosso primeiríssimo lugar. Bom, galera, é isso. Essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um forte abraço, tamo junto sempre e fui!